Fala, provedor, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre a atualização do guia de PPPs que a Anatel fez. Esse guia ele traz as obrigações das prestadoras de telecomunicações de pequeno porte, também conhecida como PPP. É importante atentar que a última versão era de 2023 e agora nós estamos na versão de julho de 2025. E ela traz dois pontos muito importantes. A primeira parte desse vídeo, ele vai falar para você com relação a essas mudanças recentes, onde o SCM passa a ser obrigatório na modalidade outorga e não mais na dispensa de outorga, e como que a Anatel vai cobrar isso daqui para frente. Na parte 2, nós vamos falar sobre a atualização que começa a valer na segunda-feira, dia 1º de setembro, sobre o Regulamento Geral do Consumidor. E é importantíssimo você, pequeno provedor, estar atento ao que você tem de obrigação e os direitos do consumidor a partir dessa data. Para receber o seu guia, eu vou deixar o link direto da Anatel na descrição desse vídeo. Então acesse lá e pegue agora o seu PDF. São 42 páginas, exatamente o que a Anatel liberou. Na página 7, nós temos o item 1 do Plano de Ação para Regularização da Prestação de Serviço da Banda Larga Fixa. E aí eles trazem quais os motivos que fizeram eles adotarem esse plano de regularização. Nós já temos outros vídeos no canal falando sobre isso, então vai lá, acompanhe, mas de forma bem resumida. A falta de responsabilidade dos provedores em enviar os dados causou isso. E mais, outras situações onde existe a operação de forma desleal. A concorrência desleal é o segundo impacto. Então aqui ele vai discorrer sobre isso, as inconsistências nos dados que são enviados e que não estão informando. Por exemplo, provedores que informam poucos acessos à Anatel, mas são ASN, tem blocos de IP. Como é que você é um ASN, bloco de IP, e declara para a Anatel, 200, 300 clientes? A história não fecha, porque para liberar o bloco de IP, você teve que declarar uma necessidade do uso desse recurso. Então, eles estão de olho em uma série de coisas. Ocupação irregular do poste, classificação inadequada das receitas, colocando SCM, SVA de forma muito forçada, e por aí vai. E aí nós temos aqui as principais medidas adotadas. Nós temos então a suspensão da dispensa de outorga, ela perdeu a funcionalidade, não existe nesse instante a dispensa de outorga, e a partir daquele dia, no finalzinho de junho, que foi dia 30 do 6, nós temos aí então a exigência de regularização. A Anatel mandou um e-mail dizendo que o prazo era até 29 do 10, nós, na época, noticiamos como 25 do 10 e aqui ele traz como 28 do 10. Já passaram 60 dias e agora faltam outros 60. Hoje é dia 26 do 8, praticamente 2 meses para que o prazo acabe. Então, se você ainda não se regularizou, entre em contato imediatamente e nós, da Portal Resende, daremos todo o suporte para você. Extinção de cadastro. O cadastro dos prestadores que não obtiverem a outorga será extinto. Hoje, nesse instante, nós temos mais de 9.900 provedores que ainda estão com a dispensa de outorga ativa. Conforme você tira a sua outorga, a Anatel está cancelando a dispensa de outorga e esse número vem caindo, mas está caindo muito lentamente. Por esse motivo, se você estiver entre os provedores que não tiverem a sua outorga no final do prazo, vai ficar sem autorização nenhuma. Revisão da base de dados das prestadoras, ou seja, atualizar cadastro, isso é extremamente importante. Eles vão fazer a interrupção do fornecimento de links através dos fornecedores de interconexão. Eles estão já trabalhando com isso, captando a informação de quais são os provedores que não têm ainda a outorga, e vários dos fornecedores de links estão solicitando aos seus clientes que enviem a comprovação de que já está regularizado. Rastreabilidade obrigatória de equipamentos de rede. Eles vão criar uma forma de rastrear se os equipamentos são provenientes de furto, e tudo isso eu já falei no outro vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima então.
Obrigações gerais. Então, beleza, eu sei o que não pode, mas o que tem que fazer? Outorga, tá? Então, antes podia ter a dispensa, agora não pode mais. Todos têm que estar outorgados. Depois disso, nós temos aqui, licenciamento de estações. E aqui está dizendo que essas regras se aplicam ao SCM, comunicação multimídia, STFC, que é telefonia, SEAC, que é a televisão, e o SMP, que é o serviço móvel pessoal, independente da quantidade de acessos. Porque vários me falaram assim, mas Pedro, eu tenho menos de 5 mil clientes. Não interessa. Tem um cliente, tem que fazer licenciamento das estações. O licenciamento de estações ele é dispensado quando use radiação restrita ou meios confinados. Porém, você tem que cadastrar na Anatel. E mais do que fazer o cadastro de estações, você tem que também gerar ART e TRI. Então, nós temos aqui a anotação de responsabilidade técnica e o termo de responsabilidade de instalação. A maioria dos entregadores de relatório por aí não fazem nem ideia que documento é esse. Então, entre em contato com a gente para regularizar isso o mais rápido possível. Nós temos aqui também a questão dos envios dos dados setoriais. Ah, Pedro, mas eu sou pequenininho, falaram que não tenho que enviar. Tem que enviar sim. E se não enviar, mesmo que você tire a sua outorga, a Anatel vai derrubar a sua licença. Então, é extremamente importante estar atento a isso. E o que a gente tem de envio? Nós temos basicamente as coletas de acessos. Essa coleta de acessos, ela vai dizer aonde estão os seus clientes, tecnologia, se é urbano, rural, quantos clientes são por velocidade e o tipo deles, se é pessoa física, jurídica e por aí vai. Esses dados são conhecidos como relatório DISI, tem que ser enviado todo mês. Temos também aqui a informação, aqui tudo sobre acessos, a gente vai aqui, infraestrutura de transporte. Esse daqui é a informação anual. E eu tenho que dizer para a Anatel aonde está a minha estrutura principal de rede, lembrando que a Anatel exige, a partir de 2025, a informação mínima de uma estação por município atendido. Então, se você atende 2, 3 municípios, você tem que declarar uma estação em cada uma delas, nem que seja na modalidade virtual, que é um novo formato que a Anatel abriu para a entrega desses relatórios. E depois nós temos aqui a coleta de dados econômico-financeiro ou as coletas PPP. Essa coleta financeira, ela vai trazer, por exemplo, até daqui a 4 dias, no dia 30/8, encerra o prazo para a coleta financeira do primeiro semestre de 2025. E nós estamos enviando os dados de janeiro a junho de 2025. Esses dados eles têm que estar alinhados com as informações mensais enviadas e têm que ser exatamente fiel às informações contábeis. Não tem orientação adequada, não sabe como fazer? Chama a gente que vamos te dar o suporte. Isso daqui é o mínimo, tá? E aí tem aqui a declaração do que vai dentro dessa informação. Receita operacional líquida, investimentos em capital ou CAPEX e a banda consumida, tráfego de dados do seu provedor. Essa para SCM. Se tiver SEAC, tem que mandar também a complementação das informações para o SEAC e para o SMP por rede virtual. Então, temos aqui todas as informações. E com relação a fundos e contribuições, as operadoras que estejam fora do Simples Nacional, elas têm obrigação de gerar adicionalmente o FUST e o Funtel. Sobre as operações a receita líquida, o FUST incide em 1% e o Funtel ele incide sobre 0,5%, que está aqui, Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. E basicamente, aqui a gente encerra a parte que fala, da parte 1, que fala sobre essas novas regras e as obrigações, tá? A gente vai entrar, aqui fala da Condecine, a Condecine, o CFRP e o Fistel aqui, no caso, o Fistel pode ser a taxa dos R$400 da Anatel para outorga e os demais são sobre estações licenciadas, que não é o caso da maioria dos provedores.
E depois nós temos aqui então a parte que fala das obrigações relacionadas à prestação do serviço, que é o que vai entrar em vigor agora, dia 1º de setembro de 2025. Para saber mais sobre isso, nos acompanhe na parte 2 desse vídeo. Gostou da informação? Curta, comente, compartilhe com outros provedores para receber informação de qualidade da Portal Resende. Precisou dos nossos serviços? Nas descrições tem também o nosso contato. Entre em contato agora mesmo e não deixe para a última hora. Regularizar provedor é coisa séria.